Bom, eu vou pedir a atenção dos nossos telespectadores para essa primeira informação e que eles tirem as suas conclusões. Está no Diário Oficial do Estado do Ceará, de ontem, um termo de autorização de uso do Centro de Eventos do Ceará, de número 001/2025. Estou lendo aqui a nota que está no Diário Oficial do Estado do Ceará, de ontem, 22 de janeiro, como está escrito. Autorizante, termo de autorização de uso do Centro de Eventos do Ceará. Autorizante, o Estado do Ceará, através da Secretaria do Turismo, CETU. Autorizatária, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Objeto, autorizar o uso de áreas e equipamentos do Centro de Eventos do Ceará para a realização do evento Posse Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 2025. Fundamentação legal. Fundamenta-se o presente instrumento no regulamento interno do Centro de Eventos do Ceará, aprovado pelo Decreto número 31.051, de 13 de novembro de 2012, alterado pelo Decreto número 31.670, de 9 de fevereiro de 2015. Prazo: 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025. Valor: R$ 23.488,70. Data da assinatura: 10 de janeiro de 2025. Signatários: Eduardo Henrique Maia Bismarck, entre parênteses, autorizante, e Antônio Abelardo Benevides Moraes, entre parênteses, autorizatário. Assina Paulo César Franco de Castro, coordenador, assessor jurídico. Muito bem, nós acabamos de ler um ato publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará de ontem, 22 de janeiro, que é a Secretaria de Turismo cedendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará parte do Centro de Eventos do Ceará para a posse da nova direção do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O tribunal vai pagar pelo uso das instalações ou de parte das instalações do Centro de Evento. O Tribunal de Justiça vai pagar à Secretaria de Turismo do Estado R$ 23.488,70. Muito bem. Seguindo, nota publicada no jornal O Povo. O Tribunal de Justiça do Ceará vai reinaugurar, na próxima segunda-feira, 27, a sede no bairro Cambeba, em Fortaleza. O retorno do prédio, que foi atingido por um incêndio
em 6 de abril, ou melhor, em 6 de setembro de 2021, será marcado por breve solenidade, conduzida pelo chefe do Judiciário cearense, desembargador Abelardo Benevides Moraes. O evento ocorrerá às 17 horas e será para um número limitado de pessoas. Na ocasião, serão entregues as chaves dos gabinetes aos desembargadores. Entenderam? O novo prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará será inaugurado na próxima segunda-feira, diz o jornal O Povo. E não há por que se duvidar da informação. Será inaugurado, o novo prédio do Tribunal de Justiça será inaugurado na próxima segunda-feira, 27. A posse da nova diretoria, da nova direção do Tribunal de Justiça do Ceará ocorrerá no penúltimo dia deste mês de janeiro. Consequentemente, depois da segunda-feira, lá para o fim da semana, segunda-feira 27, lá para o fim de semana, ocorrerá a solenidade de posse da nova direção do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E onde ela ocorrerá? Não no Palácio da Justiça, o prédio que vai ser inaugurado segunda-feira, mas no centro de eventos. E o Judiciário vai gastar R$ 23.488,70 pelo aluguel desse espaço no centro de eventos. Por que não a solenidade de posse no novo prédio do tribunal? As senhoras e senhores, tirem as suas conclusões. O prédio do Tribunal de Justiça, no centro administrativo do Cambeba, foi tomado por um incêndio no dia 6 de setembro de 2021. O governo do Estado, através da Superintendência de Obras, na época dirigida pelo conhecidíssimo Quintino Vieira, contratou, sem licitação, uma empresa chamada Lumali, que, ao que tudo indica, nunca venceu uma concorrência pública no Estado ou para o Estado do governo do Estado do Ceará, mas, como essa empresa, e aqui nós já registramos isso há algum tempo, estava debaixo das asas do Quintino, sempre estava trabalhando para o governo do Estado, sem licitação. Aliás, porque eu insisti em frisar isso, essa empresa mandou uma notificação extrajudicial para mim, inclusive mentindo, dizendo que a contratação da obra do Tribunal de Justiça foi com o sistema de licitação. Não, foi sem licitação. A SOP, Superintendência de Obras Públicas, na época comandada pelo senhor conhecidíssimo Quintino Vieira, contratou a empresa sem licitação. Aliás, essa empresa também sem licitação foi quem fez o novo plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Ceará, que, por coincidência, também foi tomado por um incêndio.
E o contrato com a Assembleia, óbvio, também foi sem licitação. Embora o senhor Quintino já não estivesse mais comandando a Superintendência de Obras, nem a construção tenha sido paga pelo Executivo, mas a construção do plenário 13 de maio foi paga pelo Poder Legislativo, a influência do senhor do Quintino fez com que a Assembleia contratasse essa mesma Lumale. As obras da construção do novo plenário deixam muito a desejar. Constantemente se está vendo lá falhas da construção. Falhas da construção. O que significa dizer que essa empresa realmente não pode ou não tem capacidade para participar de um certame licitatório. Essa empresa foi a que construiu o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará. Indaga-se, será que aí a solenidade de posse da nova direção do tribunal não vai acontecer no Palácio da Justiça, porque a obra feita por essa Lumale não deve ser vista pela sociedade? A inauguração, como diz o jornal O Povo aqui, vai ser em ambiente muito restrito. O tribunal precisa dizer por que não faz a solenidade lá, não pode alegar que não tem espaço, porque sempre teve. Todas as posses do novo comando do Judiciário sempre foi lá, na Casa Velha, antes do incêndio, porque agora uma casa nova não tem espaço. Se o espaço dessa casa nova é o mesmo do prédio anterior. Mas falando em obras públicas que deixam a desejar, ontem nós constatamos que há dias está fechado o restaurante do Sesc, o Sesc, nós vamos mostrar a imagem aí, olha aí, o restaurante do Sesc foi feito agora, há pouco tempo, há poucos meses. Na primeira chuva que deu, uma parte do teto caiu, olha aí, o teto caiu, a parte do teto caiu. Sinceramente, eu não tenho condições agora de dizer se essa obra dessa instalação, vamos mostrar novamente aí esse restaurante do Sesc aí fechado lá na Assembleia, porque caiu uma parte do teto e fecharam. O pessoal que estava utilizando esse restaurante há uns poucos meses não está mais, está ali, fechado, as cadeiras uma em cima da outra, porque parte do teto caiu. São obras, não sei se públicas, não sei se essa daí foi feita pelo próprio Sesc, mas eu vou saber e direi se foi feita pelo próprio Sesc ou foi feita pela Assembleia. O certo é que isso aí é um espaço da Assembleia Legislativa, onde funcionava um restaurante do Sesc. Na primeira chuva que deu neste ano, uma parte do teto caiu. Eu não posso dizer que foi a Lumale que fez, porque eu não sei, porque pode ter sido uma construtora do próprio Sesc. Mas posso afirmar que não é uma boa construtora, porque um espaço pequeno desse, se faz uma obra e poucos meses depois o teto cai, ainda bem que foi no momento que o restaurante não estava aberto, na primeira chuva. Aliás, sempre que chove na Assembleia, cheia de goteira.
Agora, com o plenário novo, pode ser que fizeram algum trabalho. Vamos ver. O governo do estado anunciou ontem que o próprio governador e o secretário de turismo estavam negociando com a empresa aérea Azul, que havia anunciado a sua decisão de não mais manter um voo de Fortaleza para Juazeiro do Norte. A informação do governo do estado é que o governo estava negociando no sentido de que a empresa revisse essa sua posição e mantivesse o voo. Não é fácil. O governo terá que subsidiar um bom subsídio para que a empresa mantenha esse voo. O voo é deficitário. Significa dizer que pouca gente utiliza esse meio de transporte para se deslocar de Fortaleza para Juazeiro e de Juazeiro para Fortaleza. O mesmo acontece com o voo que essa mesma empresa Azul tem para o município de Sobral. Para que você tenha uma ideia, o voo para Sobral é num avião menor do que o que fazia ou o que faz o voo Fortaleza-Juazeiro. Mas para que você tenha uma ideia da dificuldade de passageiros para esses voos, eu posso dizer que na última sexta-feira, ou na sexta-feira anterior, eu tive que ir a Sobral para ir assistir o sepultamento, acompanhar o sepultamento do padre José Linhares Pontes. E comprei uma passagem na companhia aérea Azul. Óbvio que eu comprei a passagem no dia anterior, na quinta-feira. E quando eu fui comprar a passagem, aliás, um filho meu comprou a passagem, constatou que só tinha para o voo do dia seguinte, sexta-feira, 7h da manhã, só tinha um passageiro que estava comprando a passagem agora. No caso, eu. E até meu filho advertiu: papai, é possível que não tenha esse voo, porque não tem passageiro, só tem o senhor. Eu digo: não é possível, meu filho. Admitindo até que alguns sobralenses que residem aqui também fossem para o sepultamento do padre José Linhares. Mas, na verdade, a estrada, a BR-222, no trecho que compreende Fortaleza-Sobral, está em boa situação. E uma viagem de carro, sem correr muito, vai ao máximo 2h30. Então, muita gente pode realmente querer a comodidade de ter um carro lá em Sobral, se vai passar mais alguns dias, então é preferível ir realmente de carro. Pois bem, eu fui para Sobral como um único passageiro do voo. Um piloto e o copiloto e um único passageiro. É evidente que a companhia aérea nenhuma pode manter uma linha dessa. A companhia só pode manter uma linha se tiver realmente número de passageiros suficiente para, pelo menos, o custeio da viagem. Então, o governador, para manter esse voo, para convencer a Companhia Azul a manter o voo Fortaleza-Juazeiro do Norte, e também vai ser o mesmo para Sobral, terá que subsidiar, e um bom subsídio. Foi noticiado ontem que o prefeito
de Fortaleza, Evandro Leitão, em menos de 30 dias, ou mais precisamente 22 dias depois de sua posse, e ter nomeado os seus principais auxiliares, ele ainda está nomeando pessoas para o seu governo. Então, nesse curto período de tempo, ter que exonerar um dos que ele nomeou. Ele exonerou o Perseu Bessa Madeira, adjunto da Superintendência da AGFIS, que é a Agência de Fiscalização do Município, um órgão muito importante para a administração municipal. Esse cidadão, essa figura, havia sendo parte de algumas situações irregulares ligadas à área policial, chegando a ser preso quando estava querendo comprar policiais militares que faziam uma prisão de pessoas que conduziam drogas. E antes já havia se envolvido com outras ações criminosas. O prefeito nomeou esse sujeito. É evidente que o prefeito não sabia quem era essa pessoa, não conhecia a sua vida pregressa, e nós não podemos acusar o chefe de um executivo municipal, estadual ou federal por nomear alguém que não seja digno daquele cargo, porque ele, o chefe do executivo, se apoia em pessoas próximas da sua confiança. No caso aqui, o prefeito agiu corretamente. Imediatamente após tomar conhecimento da vida pregressa desse Perseu Bessa Madeira, que foi destacada pelo jornalista Jocélio Leal, do jornal O Povo, foi ele quem destacou essa vida pregressa desse sujeito, o prefeito o exonerou. E é assim que deve ser o chefe, é assim que deve ser o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara de Vereadores, quando tem um dos seus metidos com trafuagem, evidente, faz-se o processo administrativo, imediatamente abre-se o processo administrativo e, em constatando, manda, defenestra essa pessoa. Fez correto o prefeito e deve ser assim, também com o governador, com o presidente, com qualquer chefe de poder. Agora, o prefeito também tem que chamar quem indicou esse sujeito. Por que o indicou? Quem indicou, por que o indicou e chamaram a responsabilidade. Porque imediatamente após a denúncia do jornalista, ou não é denúncia, ele apenas registrou um fato, sim, uma verdade, que estava lá escondida de muita gente. Ele descobriu, foi informado dela e tornou pública, corretíssimo. Corretíssimo. Então, também correta foi a posição do prefeito. Mas imediatamente após a notícia ter sido veiculada sobre a vida pregressa desse Perseu Bessa Madeira, surgiram inúmeras especulações sobre a sua missão lá como adjunto da AGFIS.
e não são especulações lisonjeiras que acabam caindo no colo de quem o indicou. Por isso é que o prefeito precisa chamá-lo e saber por que foi induzido a nomear o senhor Perseu Bessa Madeira. A conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Onélia Santana, a mais nova, foi sorteada para ser a relatora das contas de governo deste ano, de 2025, que só serão apresentadas pelo governador Elmano no próximo ano, lá pelo mês de fevereiro. Aliás, ontem nós falamos dessa história, inclusive dizendo o que são contas de governo e o que são contas de gestão e quem é quem quando da responsabilização. O governador é o responsável, o governador, o prefeito, o presidente são os responsáveis pelas contas de governo. O presidente da República, anualmente, presta contas ao Tribunal de Contas da União. O governador, idem, ao Tribunal de Contas, presta contas ao Tribunal de Contas do Estado. E o prefeito também presta contas, prefeito de Fortaleza e de todos os demais municípios cearenses prestam contas ao Tribunal de Contas do Estado. As contas de gestão, de responsabilidade de cada um dos secretários municipais, estaduais e ministros, elas são julgadas pelos respectivos tribunais de contas, enquanto as contas de governo são julgadas pelo Poder Legislativo. O Congresso Nacional julga as contas do Presidente da República. A Assembleia julga as contas do Governo do Estado. E a Câmara Municipal julga as contas do prefeito. Antes, porém, do julgamento, essas contas são examinadas pelos tribunais de contas, o do Presidente da República, lá pelo Tribunal de Contas da União, as contas do Estado e dos municípios, pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele emite um parecer que é encaminhado ao Legislativo. O Legislativo estadual não é obrigado a seguir o parecer do Tribunal de Contas. Já em relação aos municípios, o parecer do Tribunal de Contas, se for pela não aprovação das contas do prefeito, a Câmara só poderá desconhecer esse parecer pelo voto de 2/3 dos vereadores. Pois bem, a conselheira Onélia Santana, ex-primeira-dama do Estado do Ceará, foi sorteada anualmente. O Tribunal de Contas do Estado faz um sorteio para definir os relatores das contas de governo e das contas de gestão de todos os órgãos da administração pública. Esse sorteio foi feito na última terça-feira e a senhora conselheira Onélia Santana foi sorteada para relatar as contas de governo do governador Elmano de Freitas deste ano de 2025. Estas contas, repito, só serão apresentadas à Assembleia no próximo ano, em fevereiro, quando a Assembleia abrir o ano legislativo de 2026.
Agora, neste ano de 2025, o governador Eumano de Freitas vai à Assembleia Legislativa do Ceará no dia 3 de fevereiro para apresentar a sua prestação de contas do ano de 2024. Essa documentação das contas do governo de 2024 serão relatadas pelo conselheiro Ernesto Saboia. As contas do governador Eumano do ano passado serão relatadas pelo conselheiro Ernesto Saboia nos próximos meses. As contas de 2025, que serão prestadas somente em 2026, pelo sorteio, deverão ser relatadas pela conselheira Onélia Santana. Ela poderá se julgar impedida. Ela poderá se julgar impedida de relatar as contas, alegando a sua proximidade com o governo e, mais ainda, de ter participado deste governo. Ela era secretária de Estado até o fim do ano passado, 2024, quando foi nomeada e tomou posse como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Ela pode se julgar impedida. Pode. Até lá, o próximo ano, ela pode fazer isso. Também poderá não fazer. Isso é eticamente o que ela deve fazer. Mas ela poderia ter se julgado impedida no momento em que foi sorteada. Não fez. E eu não quero acreditar que ela não o fez por não saber que poderia se considerar impedida de fazer o trabalho. Bom, vamos apostar no melhor, que ela se considere impedida para evitar maiores constrangimentos. O relator das contas de governo, todos eles, foi assim todos os anos e será, não tem um outro sistema de avaliação. O relator tem um apoio considerável dos técnicos do Tribunal de Contas. Eles fazem a quase totalidade do trabalho. Cabe ao conselheiro examinar com percussiência aquele trabalho e, se concordar, toma-o como seu. Mas pode, não, cobrar isso, aquilo outro. Além disso, quando ele vai apresentar o seu relatório, numa sessão plena, cada um dos conselheiros tem o seu momento de opinião. Concorda ou discorda com tudo ou em parte daquele relatório. É comum ter alguma divergência. E alguém pode apresentar um relatório paralelo. A conselheira Soraya Vitor já apresentou mais de um relatório paralelo. Ela tem um entendimento diferente do relator, então apresenta um relatório paralelo. E os demais conselheiros vão julgar. A conselheira Onélia, em se considerando impedida, vai evitar, sem dúvida, alguns dissabores. Se ela se mantiver na relatoria, vai aparecer, ou irão aparecer, relatórios paralelos
contestando o trabalho dela. E ela faz bem porque, afinal de contas, quem julga as contas do governador é a Assembleia. Ela pode evitar esse constrangimento. Não só pode, como deve evitar. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência.